Olá, pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo tributário. Acho que até eu vou dispensar aqui as apresentações, porque quem deve estar nos acompanhando já conhece que eu sou o Jorge, professor Pedro Anan, aqui do Contabilidade para Advogados. Então, para não ficar tão repetitivo, enfim, não vou ficar mais nos apresentando, mas hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre um tema que é bem relevante. Introduzir, na verdade, o tema que a gente vai aprofundar um pouco mais depois, que é o tema que mistura direito tributário e o direito societário, que é a incorporação e cisão, né? O que que é uma incorporação, o que que é uma cisão, qual que é a relevância de saber isso para um tributarista, né? Além disso, quais são, enfim, quais são os documentos, por exemplo, que o advogado tributarista tem que saber examinar quando ele tem uma operação societária como essa. Então, o professor Pedro Anan vai trazer todo o seu conhecimento sobre isso, que já deve ter feito muitas operações, e trazer um pouquinho, introduzir esse tema para nós nesse vídeo aqui hoje. Então, professor, muito obrigado. A palavra é sua. Então, obrigado, Jorge. Bem-vindo a todos. Então, esse tema de incorporação e cisão, que é um tema que o pessoal fala muito, que é as chamadas reorganizações societárias, é um tema que, para quem milita com direito tributário, principalmente que vai querer estudar planejamento tributário, tem que entender esses conceitos, tem que entender o que é uma operação dessa, quais são os documentos necessários da operação dessa. Eu lembro que eu aprendi na marra, né? Fui trabalhar, aprendi, e de tanto fazer, acabei estudando, acabei escrevendo até um livro sobre isso, né? Então, são operações de regulação societária, visando o quê? Concentração empresarial, no caso das operações, ou separação empresarial, no caso da cisão. Então, ela tem objetivos diferenciados, opostos, um concentra, o outro separa, mas são operações de cunho societário. Então, não é somente o advogado de direito societário que tem que conhecer isso. Ele vai fazer os instrumentos, ele vai fazer os atos societários, mas você, como advogado tributarista, tem que conhecer por quê? Você vai dar a análise tributária da operação, porque às vezes a questão tributária ela pode definir ou não se a operação vai para frente ou não, né? Como a questão de uma compensação de prejuízo fiscal, uma questão da compensação de crédito tributário e outras coisas mais, tá? Então, essas operações societárias estão previstas na lei das SAs, a lei 6.404/76, tem alguma coisa no Código Civil, né? Mas é muito superficial, então a gente vai aplicar muita coisa da lei das SAs, então a recomendação que eu dou, estuda a lei das SAs, né? Para poder entender isso. Então, a incorporação, o que que é? A operação na qual você incorpora o patrimônio de uma sociedade em uma outra sociedade, né? E a sociedade incorporadora continua, ela não deixa de existir, né? Só que a sociedade incorporada, ela deixa de existir. Então, é uma transferência de patrimônio de uma empresa para outra. Já a cisão, o que que ela é? Ela é a separação de patrimônio em uma sociedade, que ela pode ser total, na qual eu pego um CNPJ, divido em dois, por exemplo, e transfiro para dois novos CNPJ ou já para dois CNPJ já existentes. Ou pode ser parcial. Eu pego esse patrimônio e transfiro parte dele para uma outra sociedade e o CNPJ da sociedade que está sendo cindida, ela permanece, ela continua existindo. Então, essa é a operação da cisão. Então, esses conceitos estão bem previstos na lei das SCAs, o importante é você saber qual é a finalidade que você vai utilizar. A cisão eu posso utilizar, por exemplo, para resolver conflitos societários, no qual eu tenho, por exemplo, problema de sócios, eu posso querer separar atividades operacionais. Já a incorporação, eu vou sempre concentrar, tenho uma empresa com lucro, outra com prejuízo, eu vou acabar com a empresa deficitária e trazer para a empresa lucrativa, ou vice-versa. Então, dependendo da finalidade, você vai chegar no seu objetivo empresarial. E sempre importante, todas essas operações, para evitar futuros questionamentos, não pode ter só finalidade tributária. Ela tem que ter sempre uma finalidade empresarial junto com ela. Então, qual que é o objetivo? É uma reestruturação societária, né? Com a finalidade de enxugamento de atividades, por exemplo, separação de atividades, né? Quais são os documentos necessários para fazer essa operação? Primeiro, tem que ter o protocolo, que é, né, a reunião dos representantes da empresa que você vai definir as condições gerais da operação. Ali que eu diria é como se fosse o contrato que vai definir quais são as responsabilidades e deveres de cada parte envolvida na operação. E é um documento importante porque você está firmado pelos representantes da empresa das obrigações e deveres e direitos de cada uma das partes. Aí você vai ter a justificação, que nada mais é do que o motivo que você está fazendo a operação, e a lei define alguns requisitos que você tem que preencher para poder colocar a justificação. Uma questão de economia documental, você faz protocolo de justificação no mesmo documento. Aí você vai ter a alteração do contrato social ou do estatuto social ou a constituição de um contrato social, de um estatuto social ou modificação dessa sociedade. Vai ter que ter um laudo de avaliação, porque a gente está falando de transferência de patrimônio, portanto precisa ter um laudo de avaliação. Vai preencher o artigo 8º da Lei das SAs, que vai ser efetuado por três peritos ou empresa de avaliação.
Então, e aí vai a questão de qual que é o critério de avaliação desse patrimônio, econômico, mercado ou contábil, e aí dependendo da fundamentação do laudo, você vai ter que contratar um período específico para isso, né? E aí, fora isso, você vai ter as obrigações decorrentes dessa operação societária. Então, transferência de licença, mudança de contrato, questões trabalhistas, questões contratuais, tudo isso tem que ser analisado. E essas operações, viu, Jorge, pessoal que está ouvindo, é uma operação que envolve um grupo de pessoas muito grande, porque é uma operação que envolve o quê? Muitas áreas empresariais, não é só área jurídica. Então, vai ver área societária, área contratual, área tributária, área contábil, área financeira, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Por quê? Se uma das pessoas que for responsável por aquele grupo de trabalho não fazer só a lição de casa, você pode correr o risco de, quando você for aprovar a operação, que seria na reunião de cotistas ou assembleia de acionistas, a operação não ocorreu porque faltou alguém fazer a sua parte. Como, por exemplo, ter uma certidão negativa. Se eu não tivesse certidão negativa, eu não consigo aprovar a operação. Então, eu tenho que ter isso para poder fazer isso, né? E tem que entrar com mandado de segurança, uma série de coisas para poder aprovar a operação. E outras coisas mais, por exemplo, tem que ter aprovação do órgão regulador. Vamos imaginar, é uma empresa de energia elétrica, é um banco, por exemplo, da área financeira, é uma empresa da área de telecomunicações, é uma companhia aberta, né? Você precisa, primeiro, autorização do órgão regulador, porque se o órgão regulador não aprovar, você não faz operação. E hoje a questão da direito concorrencial, né? Se você não tiver aprovação do CAD, a operação ocorre. Vamos dar o exemplo da Garoto, né? A Nestlé, né? Se o CAD não aprovar essa operação, não haveria a aquisição da Garoto. Então, o que pode acontecer? Tudo aquilo que você fez, você tem que desfazer, né? Então, isso tem todo um custo muito grande em relação a isso, porque você já avisou o mercado do que vai acontecer. Então, essas seriam essas operações de incorporação e cisão, né, que envolve, é uma operação complexa, né, que envolve diversas áreas envolvidas no nosso tributário. E nós, como advogado tributarista, qual que é a nossa função? É verificar os impactos tributários dessas operações. Por exemplo, compensação de prejuízo fiscal, transferência de crédito tributário, por exemplo, se, questão de auto de infração, como é que eu vou transferir, como é que eu vou comunicar, ação judicial, uma série de coisas aí envolvidas nessas operações. E é importante conhecer esses conceitos. A gente fez um vídeo passado, um vídeo acho que umas 2 semanas atrás, falando sobre o ágio, né? E tem que conhecer a incorporação, porque a incorporação faz parte, né? Para o teu ágio tem que ter, a dedução do ágio tem que ter incorporação, então tem que conhecer essas operações societárias. É interessante para quem não, enfim, não teve nenhum contato com isso, não sabe, não tem a ideia, ler enfim, alguns livros mais práticos, como o próprio livro do professor Pedro Anan, que é um manual do IRPJ, e tem o livro do professor Edmar também, que é um livro bem prático de IRPJ, que traz essas operações societárias. Nós temos outros livros enfim, analisam questões mais específicas, como controvérsias de contábeis, e também, enfim, né, a gente pode achar até decisões do CARF, né? Lendo decisões do CARF, a gente pode encontrar também material para estudar sobre a questão da incorporação, ou, para quem quer iniciar bem também, ler um livro de direito societário, né? Sim, sim, sim. Pega um livro aí enfim, tem até o próprio direito das companhias lá do Bulhões, né, que é bem difícil de achar, mas Sim, lê a letra da lei com um comentário, porque é importante saber esse conceito para quem quer trabalhar com imposto de renda, com organizações societárias, né? Enfim, então eu diria que é essencial a pessoa saber isso se ela quer ser um advogado tributarista que trabalha com isso, né? Ela tem que estudar desde o início, talvez focar nesse nicho, né? E para, enfim, para no futuro, vamos dizer assim, se tornar um especialista no tema. A gente sabe que não dá para ser generalista, né? Hoje não em dia não dá, tem mais, não tem como, verdade. né? É muita área, dentro do direito tributário são muitas áreas. Então, se a pessoa quer, enfim, trabalhar com reorganização societária, ela vai ter que focar em IPJ, em contabilidade, em operações, enfim, em saber esses conceitos, estudar direito societário, né? Assim como a outra pessoa que quer trabalhar, sei lá, no contencioso, vai ter que estudar embargos de execução, processo tributário, enfim. Então, a gente tem que, para se tornar um especialista, a pessoa tem que se aprofundar bastante. Então, acho que é bem relevante. Aí o professor trouxe um pouco da experiência prática, né? E, enfim, acho que essa é a minha contribuição. Mas sabe o que é importante, Jorge? O que, que acaba acontecendo? Eu já ajudei muito colega da área societária a viabilizar uma operação por causa desse conhecimento que eu tenho, conhecimento de contabilidade, conhecimento de direito. Por quê? O que, que você tem que fazer numa operação dessa para poder ver se é viável ou não? Tem que analisar balanço. Você tem que pegar o balanço da incorporadora, da incorporada, ou da cindida e quem está incorporando, para verificar como é que vai ficar a situação patrimonial antes e depois da incorporação, para ver se é possível fazer a
situação. Às vezes acontece de você pegar a operação que, do ponto de vista patrimonial, não seria possível, aí você dá uma olhada e você consegue achar uma solução para poder fazer isso. Então, tem que ter conhecimento contábil, tem que ter conhecimento de direito, tem que ter conhecimento de direito societário para poder fazer isso, né? Eu lembro que quando eu comecei a estudar essa matéria, qual que foi a minha maior dificuldade? Tudo estava esparso. Então, por exemplo, direito societário tinha que estudar em livro de direito societário, contabilidade e livro de contabilidade, tributário e livro de tributário. E aí eu decidi escrever um livro que chama Fusão, Cisão e Comparação de Sociedades pela Quartier Latam, que cheguei a ter 13 edições, no qual eu consegui compilar os conhecimentos contábeis, tributários e societários numa obra só. É uma Isso eu obra não assim, tenho, hein? não tem, mas eu vou te mandar então. É uma obra que eu diria assim, ela é muito objetiva, que assim, foi o meu primeiro livro, e eu escrevi de uma maneira assim, para realmente as pessoas poderem entender de uma maneira fácil, né? Recebi até críticas, né, de pessoas falando, não, mas sua obra é muito superficial. Ok, você já escreveu alguma coisa? Primeira coisa. Segundo, eu fiz com esse objetivo mesmo, ou seja, eu quero que desde que a pessoa que tem experiência, assim como aqueles que não têm experiência, consigam entender. Então, tem desenho de como é que fica a situação patrimonial antes e depois, e uma série de coisas. Então, esse livro, né, apesar de não estar atualizado, né, porque ele foi escrito há muito tempo atrás, eu não tive tempo de atualizar mais, a Quartinha também não me pediu para fazer atualização desse livro, teve muita mudança, mas o livro é um livro que ainda é atual, porque você tem como você estudar e entender os conceitos que só atualizar eles e você consegue entender muito bem. É engraçado ver as pessoas criticarem, porque, na verdade, depende do fim do livro, né? Tem, assim, tem livro, por exemplo, de imposto de renda, que é um livro doutrinário. Vai ser diferente de um livro que é prático. Não tem como a gente querer Sim, sim, condensar as duas coisas no mesmo livro, né? Então, essas pessoas não enxergam essa questão, né? Tem livro que é manual, algo prático, como, por exemplo, o próprio livro aquele curso de imposto de renda na prática, que é do... Tem todo ano, 2021, 2020, eu não lembro quem é o autor, é o Sérgio, não lembro agora, que são contadores. Aquele livro é um livro sim, prático. O livro sim, traz sim. tabelas, enfim, traz como contabilizar as coisas. Aquilo ali não é um livro para o cara que quer, enfim, estudar renda, princípio da renda líquida, entendeu? Então a gente tem Sim. são objetivos diferentes, né? Verdade. Não, você quer ver, Jorge, um outro, assim, que, infelizmente, né, é um cara brilhante, que eu conheço muito, que é o professor Eduardo Sabag, né? Você vê, o livro dele, né, Direito Tributário, que é para concurso, né, é uma obra que ajuda muita gente, né? E ele sofre críticas. Eu já vi gente fazer críticas, né, mas o Sabag, o Manual. foco dele é manual de É, concurseiro. Ok, mas você vende manual que nem o Sabag? Então, é o exato, objetivo mas dele, né? exato. Agora, não adianta nada você escrever livro que só vai ser utilizado pelos seus alunos também, né? Então, também não adianta nada, né? Então, Não, acho e que é o daí objetivo de cada um, né? escrevem, e daí tem que pensar nas pessoas também, né? Que a maioria, claro, quem chega lá, né, não pensa que vai ter um estudante do quinto semestre que vai querer estudar uma incorporação, né? Enfim, Sim, sim, um sim. ágil, alguma coisa assim. Então ele escreve para quem já, partindo do pressuposto que vai ler esse tema, é o profissional que trabalha com isso. Mas não é, É, tem gente que não conhece o tema e que quer estudar, e, claro, eu digo por experiência própria, por exemplo, eu quando comecei no direito tributário, há um mês, 2 meses lendo algum livro ali, eu já comecei a estudar tributação internacional. Foi uma luta para conseguir entender alguma coisa, porque todos os autores que tratam de tributação internacional, eles partem do pressuposto que tu já sabe sim, a sim, maioria dos sim. conceitos. Então eu parava, eu li e parava. Por quê? Porque não tem como um estudante de quarto semestre ter uma carga de leitura para entender um livro tão específico. Então, por isso, para isso que servem esses livros que têm conteúdo mais básico para as pessoas serem introduzidas, né? Sim, Então, acho que essa é a importância de ter livros assim, né? Como o próprio Manual de Contabilidade que tu escreveu, né? Um livro para quem não tem noção, para sim, quem não conhece sim. contabilidade, quem nunca leu, quer começar na contabilidade, tem que ler aquele livro primeiro. Não adianta querer ler o Manual de Contabilidade Societária ali, né? Não vai entender nada, né, Não vai Jorge? entender Não vai nada, entender não nada. vai É entender isso nada, mesmo. né? Então, assim, são objetivos distintos, entendeu? Acho que é isso. É isso E aí, é até isso aí. trazer outros temas que a gente pode fazer em outros vídeos também, questão de incorporação de ações, né? Tem aquela Também, questão da também. incorporação linha a linha, que eu até pouco tempo eu não sabia o que que era também. Também, Então, também. são temas um pouco diferentes, que têm controvérsias específicas que a gente pode trazer em outros vídeos também, como até a própria incorporação de ações foi objeto de algumas decisões agora, né, em São Paulo Sim, ali, que entenderam judiciais. pela Isso mesmo, isso mesmo, judiciais, isso decisões mesmo. judiciais, né, que entenderam que Isso mesmo. não deveria ser tributada, né, esse ganho na incorporação de Isso. ações. Porque Mas acho que isso infelizmente, a gente faz em outro vídeo. porque infelizmente qual que era a jurisprudência, né? Por força da composição. Voto de qualidade você pedia. Então, acabou. Então, essa é uma tese perdida porque era o posicionamento do pessoal da Fazenda, né? Hoje, com essa mudança de composição, pode ser que a gente tenha
uma, um julgamento favorável, mas sempre foi por voto de padrão. Infelizmente, o judiciário entendeu, né, a questão e não tributou, e realmente não faz sentido nenhum. E a gente vai falar isso num vídeo específico sobre isso, explicar direitinho como é que funciona isso. Eu já ia dizer para a gente separar uns vídeos para esses temas aí. Então Perfeito, tá, vamos sim. professor, acho que obrigado pela conversa aí, por Imagina, eu que introduzir. agradeço, Edu. Acho que essa parte dos livros também ficou bem legal. A gente sempre traz outros temas juntos. Então, pessoal, até a próxima. Fiquem ligados aí no canal, curtam os vídeos, se inscrevam no canal no Contabilidade para Advogados, sigam lá no Instagram a professora Pedro Anan e a Estante Tributária também aqui. E é isso. Até a próxima, então. Eu Eu que não sei quem agradeço. vai estar vendo quando é que vai ser, mas um bom final de semana aqui, porque agora a gente está gravando é sexta-feira. Isso, isso. Ó, olha, Então olha o tá. nosso compromisso. Sexta-feira à noite a gente gravando esse Sexta-feira de vídeo aí noite. para poder, né, cumprir o cronograma e entregar conteúdo. Obrigado a Então todos. tá. Tchau, Tchau, tchau. tchau.